atrito, né? Vou falar do atrito, teoria e também a demonstração do deslizamento versus o tombamento. Então, para a gente poder fazer essa análise, eu coloquei uma situação original, onde eu coloquei aqui uma superfície que pode ter um ângulo variável, então eu posso começar a inclinar essa superfície por um ângulo θ aqui. Inicialmente, eu coloquei ela no plano, como se fosse um plano horizontal, antes de começar a elevação do ângulo θ. A caixa que eu estou estudando, ela tem duas medidas aí que são dadas. Uma é a altura do centro de massa que é esse ponto, e a outra é essa distância D que corresponde à largura da caixa. Eu vou supor, né, que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o solo é igual a μ. Bom, primeiramente nessa situação aí, a gente tem que pensar o seguinte: o corpo da caixa, ela não está tendendo a escorregar nem para a direita nem para a esquerda, porque ela está apoiada sobre um plano horizontal. Quais são as consequências disso? A primeira é que eu vou ter uma força-peso que certamente estará no seu centro de gravidade, e terei uma força normal. Força de atrito não vai ter, porque não há tendência de escorregamento. A força de atrito, lembrando lá do ensino médio, ela é variável. A força de atrito estático, ela vai desde o valor que é igual a zero até um valor máximo. Por enquanto aí eu estou considerando essa situação, já que é o plano horizontal, é justamente em que não precisa de força de atrito estático para segurar a caixa. Por outro lado, como a caixa não está tendendo a escorregar, também eu vou ter uma força normal que neste caso vai estar exatamente no centro de massa. Veja então, as duas forças que estão aí quando a caixa está no plano horizontal são a força normal e a força peso. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma segunda situação em que a rampa vai sofrer uma inclinação θ. Mas essa inclinação θ aqui, ó, que eu estou colocando, ela não é o suficiente para nem colocar o corpo na sua tendência de deslizamento e nem a possibilidade do tombamento. Então, as condições para esse ângulo θ é um ângulo pequeno, então é um θ pequeno, que não permita que o corpo esteja, vou botar aqui, esteja nos limiares de escorregar, que é quando o corpo está na iminência do escorregamento, ou no limiar de tombar, que é como eu estou trabalhando a partir nesta aula com o corpo rígido, né, com o corpo extenso, então ele pode também rodar, né? Ele pode rodar em torno aqui do ponto G. Então eu poderia dizer que ele pode sofrer uma rotação em torno desse ponto, porque é uma caixinha. Nessa situação original aqui, antes de elevar o plano horizontal, essa primeira situação aqui, o corpo ele não está tendendo a girar e nem a escorregar. Né? É por isso que a força normal ela vai se encontrar no centro e a força de atrito vai ser exatamente igual a zero. Bom, quando o corpo está na iminência de escorregamento, eu posso colocar a caixa aqui, ó. Então, estou desenhando a caixa de novo e essa caixa agora, ela está tendendo a escorregar. Ela tende a escorregar, só que ela não está nem no limite do escorregamento e nem no limite do tombamento. O que significa isso na prática? Significa o seguinte: primeiro, que a força-peso continua agindo no seu centro de massa. E aí eu tenho também
a força de atrito, agora porque o corpo está tendendo a escorregar. Só que essa força de atrito estático, ela não é a máxima. Ela é um valor intermediário entre o valor mínimo e o valor máximo. Aliás, para calcular o valor máximo, lá no ensino médio, a gente sabe que o maior valor da força de atrito, que é quando ele está no limite de escorregar, é quando a força de atrito estático é exatamente igual à força de atrito estático máximo, que eu vou representar como sendo asterisco. Isso aqui, ó, é a única força de atrito que eu posso calcular pela fórmula μe vezes a força normal, porque a força de atrito estático ela é variável. Ela vai desde o valor zero, quando o corpo não tem tendência de escorregar, até o valor máximo, que é esse asterisco que eu estou colocando, chamado força de atrito estático máximo, e que pode ser calculado pelo μ vezes a força normal. Outro detalhe é o seguinte, olha só, no momento que eu vou aparecendo com essa força de atrito estático, ela está aplicada a uma distância hg do seu centro de massa. Então, o corpo ele está tendendo a rodar em torno deste ponto, devido à presença da força de atrito e da distância hg. Então, obviamente, eu vou ter uma força normal que não só vai equilibrar o corpo para não subir ou descer, mas também vai evitar com que haja a rotação. É por isso que a força normal ela não vai estar exatamente no centro agora. Ela vai sofrer um deslocamento. Esse deslocamento que eu vou chamar de x, que é o deslocamento da força normal em relação ao centro de massa. Então, nesse caso aí, a gente já colocou quais foram as forças aplicadas sobre a caixa. Lembrando do ensino médio também, que se eu pegar aqui ó, e colocar eixo Y perpendicular ao plano inclinado e eixo X que eu vou colocar para baixo, porque tem que ser nessa ordem, ó, X, Y para o Z estar saindo para o olho do camarada. Se eu colocar o X apontado para cá, o Y teria que estar apontado para baixo. Então, para a gente não ter essa mudança aí, eu vou adotar o X tendendo para a direita, Y para cima, para que o Z esteja para fora do plano da folha. Bom, feito isso, vamos lá. A gente pode observar que a força peso, ela vai fazer esse ângulo WP com o eixo Y. Então eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui, porque eu ao invés de colocar a força peso, eu já vou colocar direto as suas projeções. A gente sabe que esta projeção da força peso é a projeção W seno de θ, porque ela era o cateto oposto a esse ângulo θ que eu estava colocando aqui. Bom, esta outra projeção aqui, ó, é a W cosseno de θ. Isso porque eu vou representar a força-peso através dos versores I, J e K. Por isso que eu preciso ter eles projetados nos eixos X e Y que eu defini. X paralelo ao plano inclinado e Y na perpendicular ao plano inclinado. Camarada, como eu estava dizendo, a força normal, à medida que eu vou subindo o ângulo θ, ela vai tendendo cada vez ficar mais para a direita, ou seja, ela vai descendo aqui para baixo, ó. Ela vai ficando mais para cá. Então eu até apagar aqui, ó. Força normal, inclusive, normalmente como é uma força de contato, ela é a partir daqui de baixo mesmo, ó. É devido ao contato entre a caixa e o solo. Se eu for inclinar mais, a força normal ela vai mais para a direita. Qual que é o limite máximo da força normal ainda estar sobre a caixa? É quando ela chega nesse extremo. Quando ela chegar nesse extremo, eu estou justamente no limiar de tombamento. Então, eu vou apagar aqui, ó, só para não deixar confuso, e vou dizer que o corpo ele vai tender a tombar quando X for exatamente igual a esta medida aqui, ó, que é a metade da distância D que eu dei originalmente. Portanto, X ele vai ser igual a D sobre 2. Vamos destacar esses dois limiares, porque isso aqui é fundamental para entender. Então, quando eu falo
tendência de escorregar, limite do escorregamento, eu estou falando que a força de atrito é igual à força de atrito estático máximo, que é dado por μ vezes a normal. E quando eu falar de limiar de tombamento, eu estou falando que o x é igual a d sobre 2. Mas não é só isso. Porque a gente agora tem que montar as equações do equilíbrio para essa situação geral. E as situações de equilíbrio, eu vou lá, começa com o somatório das forças é igual ao vetor nulo. Nada mudou. Então lá vou eu, para fazer o somatório das forças, eu tenho menos o φ, que é contrário ao eixo x, portanto I, mais o Fn, que é a favor do eixo y, portanto j, mais a força-peso, que tem duas componentes, a w seno de θi, menos a w cosseno de θj. Isto aqui vai me dar o vetor nulo. Bom, aí eu posso tirar as duas primeiras equações de equilíbrio. Olha lá, φi, w seno θi. Portanto, eu posso dizer que a φ é igual ao w seno de θ. Esta equação eu vou guardar como equação 1. A outra, força normal J e menos w cosseno θj. Isso aqui vai me dar aqui. A força normal é igual ao w cosseno de θ. Isso aqui vai ser a nossa equação 2. E ainda eu botei agora também a equação de somatório dos momentos, que é da rotação. Então, o somatório dos momentos em relação ao ponto G, neste caso eu vou calcular, vai ser igual a zero. Então, quem é que está causando momento em torno do ponto G? É a força de atrito estático e a força normal, porque a força-peso está aplicada sobre o ponto G. Então, como é que eu vou calcular? A força de atrito estático, que é essa aqui, ela está tendendo a fazer o corpo rodar em torno do ponto G no sentido horário, portanto é menos. Então vai ser menos a φ vezes a distância da φ até o centro de rotação, que é esta distância, que é a distância hg. Isso em torno do eixo z, portanto k. E a outra é mais a força normal, que está fazendo girar o corpo no sentido anti-horário em torno de G. A distância é x. E K é porque está girando em torno do eixo Z. Isso aqui vai me dar igual ao vetor nulo. Portanto, eu chego a mais uma conclusão, que é a terceira equação, que Fnx é igual a φ vezes o Hg. Então, podem ver que as condições de equilíbrio que a gente está colocando aí, 1, 2 e 3, elas são válidas para um ângulo θ qualquer. Inclusive dois ângulos especiais, que são as hipóteses que eu quero demonstrar. A primeira hipótese de demonstração que eu quero fazer é considerando que o corpo irá deslizar antes de tombar. Então, se eu, depois que eu tiver nesse ângulo θ aqui, que ele não tá ele nem está no limite de escorregar, nem no limite de tombar, vai ter uma hora que eu vou chegar no ângulo θ, que pode ser primeiro o θ de tombamento, ou primeiro o θ de escorregamento. Vamos considerar primeiro o θ de escorregamento. Esse θ eu vou chamar de θ asterisco. Então, eu vou criar a primeira hipótese. A primeira hipótese é que o corpo irá deslizar antes de tombar. Então, nessa hipótese, eu já sei que a força de atrito estático, ela é igual à força de atrito estático máximo. E, portanto, pode ser calculado por μe vezes a força normal.
E ainda eu sei que o x ele não chegou a este valor aqui de baixo. O x ele vai ser menor do que d sobre 2, porque a força normal ainda estará aplicada dentro da caixa. Bom, se eu tiver essa hipótese de deslizar antes de tombar, então até eu vou botar aqui, ó, antes de tombar, vamos ver quais são as consequências. Então vamos lá analisar as consequências. Então olha lá, as três equações que nós tínhamos colocados lá, elas valem para qualquer ângulo, inclusive para o ângulo θ asterisco, que é o ângulo θ para a iminência do escorregamento, tá bom? Para esse ângulo vai continuar valendo aquelas três equações. A primeira delas vai ser que a força de atrito, que nesse caso é máxima, porque o cara está na iminência de escorregar, ela é igual a W seno de θ máximo. Sensacional. Segunda hipótese, que eu vou pegar ali, a força normal é igual a W cosseno de θ asterisco. Por que é o θ asterisco? Porque eu estou me referindo ao ângulo da iminência de escorregar. Esse camarada que está aqui em cima, ó, nessa situação que eu estou colocando, está na iminência de escorregar. Bacana até aí. E a terceira equação, também já substituindo os valores, ela vai ficar assim, terceira equação, é a força normal, que eu vou chamar de Fn, vezes o x, que vai ser igual a quem? A força de atrito, que nesse caso é a força de atrito estático máximo, vezes o Hg. Cara, se eu pegar esta terceira equação, eu posso falar o seguinte: eu posso isolar o x, e eu sei que o x ele tem que ser menor que d sobre 2, e o atrito tem que ser igual a μe vezes a força normal. Então vamos substituir isso. Então eu vou lá, ó, x é igual a força de atrito estático máximo vezes o Hg sobre a força normal. Então vamos substituir força normal vezes o coeficiente de atrito estático. Eu tenho certeza que eu posso dar essa forma porque está no limite de escorregamento, vezes o Hg sobre Fn. Isso quem que é? É o x. E o x tem que ser menor do que d sobre 2. Sensacional! Então eu posso dizer, ó, que a força normal corta com a força normal, e aí o μe ele vai ser menor do que d sobre 2Hg. Cara, isso aqui é um espetáculo. Então, o que eu estou querendo dizer? Se o coeficiente atrito estático, né, sobre essa caixa for menor do que d, que é esta medida, sobre 2Hg, significa que o corpo ele vai deslizar antes de tombar. Então vamos colocar aqui a conclusão. Conclusão da hipótese 1. Hipótese 1. Como é que é a conclusão? Caso μe for menor do que d sobre 2Hg, então o corpo está na iminência de escorregar antes
de tombar. E o que eu posso afirmar mais? Ora, eu posso afirmar já de cara que a força de atrito estático será igual à força de atrito estático máxima, que será igual a μe vezes a força normal. Outra coisa que eu posso afirmar, que o x é igual, ou melhor, x é menor do que d sobre 2. Deixa eu ver o que mais que eu posso afirmar. Eu posso afirmar que a tangente do ângulo θ asterisco eu posso calcular. Para isso eu vou pegar as equações 1 e 2. Então, pegando as equações 1 e 2, dividindo 1 pela 2, eu vou ter o seguinte, que a força de atrito estático máximo sobre a força normal é igual ao W seno θ máximo sobre o W cosseno de θ máximo. Cara, agora dividindo esse troço aqui, o W vai embora com W. Portanto, a tangente de θ asterisco, que é a tangente do ângulo cujo corpo vai ficar na iminência de escorregar, na realidade é a força de atrito estático, que é μe vezes a força normal, divididos pela força normal. Olha que teteia! Eu cheguei à conclusão que a tangente de θ asterisco é igual ao μe. Bah! Olha que legal! Então eu estou dizendo que μe vai ser igual a tangente, não é de um ângulo qualquer, é do θ para quando o corpo está na iminência de escorregar. Pronto! Feita a conclusão da hipótese 1. Então, a gente inclusive já demonstrou, nesse caso, que se o μe for menor que d sobre 2hg, o camarada irá escorregar antes de tombar. Bacana até aí? Segunda hipótese, já vamos fazer a segunda hipótese aqui. Segunda hipótese é tombar antes de escorregar. Segunda hipótese. Segunda hipótese. O corpo ele tomba antes de escorregar. Então, na realidade, à medida que eu vou aumentando a inclinação do ângulo θ, ele vai chegar na tendência de tombamento antes da tendência de escorregamento. Ele vai chegar num θ que eu vou chamar de θd, que é o θt, que é o θ de tombamento. Mas, para que isso aconteça, tombar antes de escorregar, eu tenho que dizer o seguinte, que agora o x ele está na iminência do tombamento e, portanto, ele será d sobre 2. E a força de atrito ela será menor do que a força de atrito estático máxima. Portanto, será menor que μe vezes a força normal. Rapaz, agora olha lá, eu vou fazer um desenho que nem eu fiz da outra parte, olha ali. Só que agora o ângulo θ que chegou primeiro não foi o ângulo θ de deslizamento, foi o ângulo θ de tombamento. E se aconteceu de ter chegado primeiro o ângulo θ de tombamento, então eu posso dizer o seguinte, as equações são, equação 1, eu sei que a força de atrito não é máxima, ela é menor do que este valor μe vezes a força normal, e ela é igual a o W seno de θ de tombamento. Segundo, a força normal é igual a W vezes o cosseno θ de tombamento. Camarada, essas equações eu obtive vetorialmente lá da parte inicial. São as mesmas equações. Eu só estou mudando os ângulos para poder fazer a análise.
Então, voltando para cá, terceira equação. A terceira equação seria a seguinte: eu sei que Fn vezes x é igual a Φ, que não é a máxima, vezes o Hg. Cara, então se eu pegar agora essa terceira e impor que x é d sobre 2 e a força de atrito é menor do que a máxima, eu vou chegar às seguintes conclusões. Olha lá, primeiro eu vou substituir que x é d sobre 2. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, ó, da equação 3, para não ficar sujo ali a nossa demonstração. Eu posso dizer que a força normal vezes o x, que é o d sobre 2, porque eu estou na iminência de tombar, é igual à força de atrito estático, que não é a máxima, vezes o Hg. Aí eu vou fazer o seguinte, camarada, eu vou pegar e vou isolar a força de atrito estático. Então, a força de atrito estático é igual a Fn vezes d sobre 2Hg. Só que eu sei que essa força de atrito aqui, segundo uma das condições da tombar antes de escorregar, é que ela é menor do que o μe vezes a força normal. Sensacional! Então a força normal corta com a força normal e eu cheguei à conclusão que μe é maior que d sobre 2Hg. Camarada, isso aqui nos leva à seguinte conclusão: quando o coeficiente de atrito de estático for maior que d sobre 2Hg, é porque o corpo tomba antes de escorregar. E aí eu posso resumir tudo com a conclusão da hipótese 2. Conclusão da hipótese 2. Então vamos ver aqui qual que é a hipótese 2. Vamos lá, de novo. Hipótese. Qual é a conclusão? Vamos lá. Caso, eu estou só olhando lá para cima para fazer simétrico com relação à primeira demonstração. Então, caso μe seja maior que d sobre 2Hg, quais são as conclusões que eu vou chegar? Primeiro, que o corpo ele tomba antes de deslizar. Ele tomba antes de deslizar. Que mais que eu posso chegar como conclusão? Ora, aí eu vou lá, ó, que a força de atrito estático é menor do que a força de atrito estático máxima. Portanto, é menor do que μe vezes a força normal. Segundo, que o x é igual a d sobre 2. E a terceira coisinha é que a tangente de θ de tombamento eu posso determinar. Então, para fazer o cálculo da tangente θ de tombamento, eu vou pegar as equações 1 e 2. Então, vou dividir uma pela outra. A força de atrito estático, que não é a máxima, sobre a força normal, é igual a W seno θ sobre W seno θ sobre W cosseno θ. Portanto, é a tangente do ângulo de tombamento. Bom, a força de atrito estático, como a gente já viu, ela é W... Opa, deixa eu ver aqui. É a tangente de tombamento. Mas deixa eu verificar aqui o que mais que eu posso falar. Eu vou voltar, camarada, sabe o que? Para essa equação aqui, ó. Olha só, eu vou voltar para a equação 3, porque daí dá para fazer direitinho. Porque olha só, a força normal, ela é a W cosseno θ de tombamento,
vezes o x. O x agora eu sei quanto que é, porque no tombamento antes do deslizamento eu vou ter d sobre 2. Isso aqui é igual à força de atrito estático, que é a W seno de θ de tombamento, vezes o HG. Agora eu posso calcular a tangente θ. É só pegar e cortar W com W, aí eu vou ficar com seno sobre cosseno, então, da tangente de θ de tombamento. E isso aqui vai ser igual a D sobre 2HG. Então, ó, para descobrir a tangente do ângulo θ de tombamento, é só pegar D sobre 2HG. Com isso, a gente conseguiu demonstrar a segunda hipótese. Então, veja bem, se eu olhar bem essas duas hipóteses, eu posso fazer aqui um esquema para resolver esses tipos de problema de tombamento antes de deslizamento ou deslizamento antes de tombamento. O que acontece primeiro, né? Se é o tombamento ou se acontece primeiro o deslizamento. Então, para poder fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu primeiro tenho que pegar o μe, que é dado no problema. Esse μe dado no problema, eu tenho que comparar com algo que deve ser calculado, que é o D sobre 2HG. Então, isso aqui, ó, é algo que é calculado. Então, o primeiro passo é calcular o D sobre 2HG. Feito isso, vamos partir para o segundo caso, segundo passo. Segundo passo, eu vou fazer as seguintes perguntas. Olha lá. Primeira pergunta. O μe é menor que o D sobre 2HG? Ou o μe é maior que D sobre 2HG? Bom, se o μe for menor, ele desliza, então ele desliza antes. Desliza antes. E quais as consequências? Que a força de atrito estático é igual à força de atrito estático máximo, que é μe vezes a força normal, que o x é menor do que d sobre 2 e ainda que a tangente do ângulo θ asterisco é igual ao coeficiente de atrito estático. Estas são as conclusões imediatas no momento que eu faço aquele teste. Tá? Então eu tenho que sempre fazer esse teste antes de começar um problema desse tipo. Segundo item, olha lá, ó. Se eu tenho μe maior que D sobre 2HG, nesse caso, ele tomba antes. Ele tomba antes de deslizar. E ao tombar antes de deslizar, eu vou ter as seguintes consequências. Quais serão elas? A força de atrito estático é menor do que a força de atrito estático máximo, ou seja, menor que μe vezes a força normal. A segunda, que o G é exatamente igual a D sobre 2. E a tangente do θ de tombamento tem a ver com aquela relação D sobre 2HG. Cara, eu coloquei menor e o maior. E se for igual? Bom, se for igual, obviamente ele vai deslizar no momento que ele for tombar. Então o deslizamento e o tombamento ocorrem simultaneamente. E daí, a força de atrito estático é μe vezes a força normal e o x é igual a D sobre 2. E a tangente de θ asterisco é igual a tangente de θt. Sensacional! As duas expressões serão exatamente as mesmas. Bacana até aí? Então com isso eu acabo toda essa parte da aula que é referente à teoria da aula 9, tá? Então, todos os cadetes do segundo ano, eles podem ver essa teoria daquilo que eu fiz nessa gravação. Então,
A partir de agora, a gente tem a teoria completa para todo o segundo ano e agora a gente vai fazer as videoaulas para a aplicação dessa teoria, tá bom? Valeu!